Olá pessoal, tudo bem? Hoje irei entrar no assunto sobre a origem do sindicalismo, ok? Então vou fazer a transição aqui. Então, a origem do sindicalismo, né, surgiu no século XVIII, quando ocorreu a Revolução Industrial. Por quê? Porque na época as condições de trabalho eram péssimas, né? E boa parte dessa população, né, era da Europa, né? De origem europeia, ok? As relações sociais nessa época atingiram uma enorme polarização, né? Então você tinha o pessoal da indústria, os donos de fábricas, né? E a massa trabalhadora, né? Então você tinha duas divisões, que é a burguesia e o proletariado, né? E nesse momento fica evidente o antagonismo de interesses entre elas, tá? Eu não gosto desse tipo de tipo assim, é o dono de empresa, um empresário, vou chamar de burguês ou de burguesia, né? Porque sem a empresa a gente a economia, um país não anda sem as empresas, né? Então, especialmente aqui no Brasil, né? Você chamar o dono de um empresário de burguês, de burguesia, virou algo de má conotação, tá? E que nos anos 80, 90, 2000, até os anos de 2010 aí, né? As pessoas não queriam falar que tinham negócios, que tinham empresa, que tinha eram empreendedores, porque no Brasil era meu pecado você ter uma empresa, tá? E isso é ruim, porque você está dando é uma coisa que o país precisa para se desenvolver, né? Então, nessa época aí surgiu essa divisão entre burguesia e proletariado. Proletariado são os trabalhadores, né? Nessa época eu vi uma grande divisão mesmo, né, de interesses, né? Por causa do baixo salário e da baixa qualidade de trabalho, né? Só que aí, né, a gente não pode levar isso até o extremo, né? De você falar você discriminar quem tem uma empresa, por que pareça. E aqui no Brasil teve isso, tá? Até tem, né? Tem alguns, a gente fala que tem medo de falar que tem empresa porque você leva uma pancada, entendeu? Porque houve essa cultura no Brasil de falar que quem é empresário ou quem é empreendedor não é burguês, só tem interesse em ganhar dinheiro, né? E hoje a gente que é da área de gestão e negócios, né? Que o recursos humanos também faz parte, né? Da área de gestão e negócios. Então a gente não pode levar isso a sério, né? Então hoje não é para existir mais isso, né? Aí com o tempo, né, voltando ao século XVIII, aí, os trabalhadores passaram a se organizar por meio de confrontar os empregadores, né? E questionar a situação da época, que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Os primeiros indícios de união entre os trabalhadores, né, apareceram na quebra de máquinas fabris como forma de resistência no movimento conhecido como ludismo, tá? A motivação era dos trabalhadores de que estavam sendo substituídos por máquinas industriais, né? Então, qual foi a motivação do trabalhador? Levou eles a quebrar a máquina, né? Que estavam sendo substituídos pelas máquinas, né? Ok? Isso, então, é um pensamento também, né? Ao invés de você tem o conflito, né, de partes aí, né, o conflito você tem divergência de ideias, né, aí já foram meio pro confronto também, né, você já ir confrontar, né, citado por alguém, por alguma, né, um líder, né, que já faz o cara fazer, destruir as máquinas, isso também não hoje qualquer tempo é correto, né. Mais tarde o parlamento inglês aprovou, né,
em 1824, a lei uma lei estendendo a livre associação aos operários, né? Livre associação é sindicatos, né? Algo que antes era permitido somente às classes sociais dominantes. Então os dominantes tinham as classes sociais, né? Tinham suas organizações, mas os trabalhadores não, né? Aí com isso começaram a ser criados os trade unions, né? Trade unions, né? União de negócios, né? Que é o equivalente ao nosso sindicato aqui no Brasil, né? Esses trade unions aqui, né? Passaram então a negociar em nome de um conjunto de trabalhadores, unificando a luta por busca por maiores direitos e salários, né? Então a ideia desses trade unions aí, que eles falam, né? Falassem pelo um pelo um conjunto grande de trabalhadores, né? Outras medidas dos trade unions foram a fixação do salário, né, para toda a categoria, né, inclusive regulamentando em função do lucro, né, então o lucro, né, da empresa mexeria no salário dos trabalhadores. Isso já até hoje existe, grandes empresas adotam esse sistema, né, dos funcionários participarem dos lucros, né, então a participação, né, criação de fundos de ajuda a trabalhadores em momentos de dificuldade, né, esse seria o nosso aqui no equivalente ao Brasil a Previdência Social, né, e nos Estados Unidos, por exemplo, os fundos de apostadoria, né, lá é privado, ok? Além da reunião das categorias de uma região em uma só federação. Então cada região, né, ali, cada categoria tem a sua federação. Em 1830, os operários ingleses formaram a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho. Então todos esses movimentos se uniram uma coisa só, né? Então, em 1830, eles formam uma central única dos sindicatos lá na Inglaterra, né? Meio que aqui no Brasil a gente também tem dois sindicatos, né? Depois eu vou entrar mais nesse assunto, né? Mais fortes, né? E lá eles formaram um só, tá? Lá como aqui, os sindicatos acabaram sendo utilizados para instrumento político, né? Também, né? O movimento está no meio da política e a gente sabe que a política em qualquer lugar do mundo é um negócio complicado, né? Quando se envolve política e sindicalismo, né? É uma coisa que dá muito certo, né? O negócio perde toda a sua razão de existir, né? E fica complicado. Como surgiram os sindicatos no Brasil, né? Então, com a migração dos trabalhadores vindo da Europa, né? No final do século XIX, a economia brasileira sofre uma grande transformação, porque ela era uma economia rural, né? Marcada pela abolição da escravatura e proclamação da República, né? Então a agricultura que imperava aqui no Brasil, até pelo café, né? Neste momento a economia brasileira deixa de se concentrar na produção do café e cede espaço a atividades manufatureiras, né? Então começam a surgir as indústrias, né? Aqui no Brasil, comecinho do século XX aí, especialmente aqui em São Paulo, né? Então até São Paulo tinha os grandes barões do café, né? Aí começa os europeus descerem, né? Aqui em São Paulo, né? E as indústrias começam a se instalar aqui, né? Até por isso que o São Paulo vira, né? Em questões até financeiras, o estado mais rico da nação, né? Que foi o primeiro que se industrializou, né? E onde as indústrias se instalaram, né? E a abolição da escravidão, substituída pelo trabalho assalariado, até grande número de imigrantes da Europa, né?
que ao chegar se depararam com uma sociedade que oferecia pouquíssimos direitos aos trabalhadores, ainda marcada pelo sistema escravocrata, né? Então, e assim, o que aconteceu, os escravos não tinham, acho que no caso, né, você tem com essa vez as indústrias, né, para cá, mas não, os escravos, por exemplo, eles não tinham conhecimento ou habilidade, né, por culpa até dos senhores feudais ali que não, com certeza nem ler nem escrever eles podiam, né? Então os europeus vêm cumprir esse papel de trabalhar nessas indústrias, né? Os novos trabalhadores possuem experiência de trabalho na Europa, né? Relativo a estabelecidos já conquistados em seu antigo país. Só que eles já vêm de lá, né? Com uma ideia de sindicalismo, né? Pelos direitos que eles já tinham conquistado lá. Então o Brasil já estava 100 anos atrasado aí em relação à Europa, né? As primeiras formas de organização foram sociedades de auxílio mútuo e de socorro, que objetivaram a auxiliar a maternidade dos operários, né? Em períodos difíceis. São criadas união operárias e com o advento da indústria passaram a se organizar de acordo com as diferenças de ramos de atividades. Aí surgia assim o movimento sindical no Brasil, né? Então surgiu através dos europeus que vieram para cá, eles já tinham uma ideia de sindicato lá da Europa, eles vêm para cá para suprir essa demanda por mão de obra, eles assumem, né, esses cargos, né, essas funções, e aí aqui mas eles também vêm com já vem com a ideia que já existia o sindicato lá, né, praticamente há 100 anos antes, né, de se instalar aqui, né. Então já estavam mais avançados, né, no caso, né, na Europa daqui do Brasil. Então o Brasil já tem esse gap de diferença aí entre, né, até nisso, né. Aí a gente tem, né, anos depois, né, o surgimento da era Vargas, né, nos anos 30. Então, assim, o sindicalismo já começou a ser ditado por iniciativas dos trabalhadores ou de grupos com perfil político-ideológico, né, com essa mistura política, né, com ideologia no meio dos sindicatos, né, porque começa a aparecer os primeiros partidos políticos, né. Isso aí, essas iniciativas eram tomadas com trabalhadores de forma heterogênea, né? Então cada um tinha a sua posição, né? Por uma inspiração autônoma. Essa dinâmica muda com a ascensão de Vargas, né, ao poder em 1930, quando presidente. Passa a submeter os sindicatos ao controle do Estado. Então o Vargas ele tenta controlar os sindicatos. Ele tenta ter o controle, né, deles, né, porque eles tinham várias ideologias políticas já naquela época, né. E com esse intuito que Vargas cria o Ministério do Trabalho, né, no mesmo ano que ele ascende ao poder, né, e em conjunto com uma série de normas, com o decreto 19.770 de 1931 que estabelecia, né, controle financeiro, né, ele controlou os sindicatos através dos rendimentos deles, né. O Ministério do Trabalho sobre os recursos dos sindicatos, inclusive proibindo a utilização dos recursos em período de greve, né. Então o sindicato não tinha controle do dinheiro, né. Hoje não deixa de ser assim, o governo arrecada a verba e cai, né, no sindicato, né. Até agora não lembro se é 2018, 2017 que a gente trabalhava um dia de abril, era um dia de março para pagar o sindicato, não era compulsório, né? O governo tinha estabelecido isso. Aí veio um decreto de lei que mudou, que virou opcional, né? Mas mesmo assim, até hoje o dinheiro essa verba ia para o governo que repassava para os sindicatos, né? Não mudou muito, não, né? Hoje
essa questão não tem mais esse dia, acabou, né? Aí é a pessoa que contribui da forma que ela quer, né? Mensalmente, né? Mudou muito a situação deles aí, né? Participação do Ministério nas assembleias sindicais, então o governo, na forma do Ministério, estava no meio ali, nas assembleias, né? Que as atividades políticas e ideológicas não poderiam existir por parte dos sindicatos, então o sindicato não podia se misturar com política, né? Esse é um negócio complicado, né? De uma discussão longa, né? Então ele colocou que o sindicato não poderia discutir política ali, né? Aí é difícil dar uma opinião aqui, tá? Proibição da sindicalização dos funcionários públicos, né? Engraçado que hoje os funcionários públicos são que têm os maiores sindicatos mais fortes, né? Junto com os bancários, né? E os sindicatos do público é muito forte, né? Definição do sindicato como órgão de colaboração e cooperação do Estado, então o sindicato deveria cooperar com o Estado, né? Participação limitada dos operários estrangeiros nos sindicatos, então ele queria que os europeus não se metessem nos sindicatos aqui do Brasil, eles estão proibindo, né? E garantia de sindicato único por categoria, chamada unidade sindical. Então, em vez de você ter 2 sindicatos ou um sindicato, né, tinha direito de ter vários, né? Ok, acho que aí eu não acho até interessante, porque se o Brasil tem pelo tamanho territorial que ele tem, e cada estado tem os trabalhadores têm a sua demanda também, então é mais justo que você tenha sindicatos diferentes para poder discutir, né? E cada um sabe da sua necessidade, né? Mas não foi só por isso. Em seu governo, Getúlio Vargas foi responsável por uma série de outras medidas relacionadas à vida dos trabalhadores, né? E assim, ele foi responsável, né, por a consolidação das leis do trabalho, a CLT, né? Ele até hoje todo mundo fala, né? Ele criou a CLT aqui no Brasil, né? Até hoje existe, ela é a lei que garante, né, a condição de trabalho aqui no Brasil. E ele também cria a Previdência Social naquela época, né? Que auxilia os trabalhadores ou em momentos de doença ou de aposentadoria, né? Então, mas a Previdência Social no Brasil eu sou crítico dela. Eu acho que vocês vão ver eu falando que eu acho que deveria ser privada, tá? A gente poderia ter o poder de escolha, né? Onde ou privado ou poderia ter a Previdência Social aí estatal, mas a gente poderia escolher para onde nosso dinheiro vai. Hoje não é assim, é compulsório, né? Vai direto para lá, né? Não tem poder de escolha, né? Então, uma coisa que o Brasil não evoluiu, né, na questão da previdência, ok? Ainda assim, no período do getulismo, foi marcada por intensas greves de trabalhadores e pela crescente luta sindical, tá? Então, mesmo ele tentando engessar os sindicatos, né, o governo segurar, ele, assim, teve muitas greves. Nos anos 40, o movimento volta a ganhar força, mesmo por meio de restritivas leis impostas por Vargas, que continuaram vigentes mesmo após o fim do Estado Novo de 45. Né? É aquela coisa, você tenta impor regras, né, às pessoas, e acho que aí as pessoas se revoltam mais, né? Eu acho que esses governantes não entendem isso, né? Quando você impõe muita regra, restringe muito o direito, né, e acaba gerando revolta e o problema vira muito maior, tá? Acho que o Vargas também tinha esse problema, né? Você tenta restringir ao máximo, acaba virando mais confusão, tá ok, gente? Então essa primeira aula aqui, vou parar do fim do Estado Novo aqui, né? Falando sobre o sindicato, e deixo a parte 2 para um outro dia. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção, tenha uma boa tarde aí, e até a próxima. Deixe seus comentários, até logo.